Flá, bom dia. Paz do Senhor a todos. É muito bom estar nesse canal novamente, podendo falar sobre a Palavra de Deus. E nessa manhã eu quero ler um texto com vocês que se encontra lá no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Só esse texto. O texto começa assim, com uma pergunta. Se puder, perguntou Jesus. E aí continua. Tudo é possível para aquele que crê. Vamos orar? Senhor, te agradecemos nesta manhã, Pai, por este novo dia que se inicia, mas pelas tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Nos abençoe nesta hora. Derrama da tua paz sobre a tua igreja, sobre os meus irmãos que estão agora ouvindo essa mensagem. Ó Pai, aqueles também que ao redor do mundo escutam essa mensagem, que sejam atingidos e impactados por ela também, em nome de Jesus. Amém. Interessante que esse texto nos faz menção a uma história até que interessante. O capítulo 9 do Evangelho de Marcos, ele conta a história de Jesus lá no Monte da Transfiguração. Lá nos primeiros versículos do capítulo 9 fala sobre isso. E o interessante é que depois do sobrenatural ali que Pedro, Tiago e João viram as vestes de Jesus brancas, resplandecentes, e viram Jesus ali no diálogo com Moisés e com Elias, mas o mais extraordinário que eles presenciaram naquele lugar foi uma nuvem que desceu sobre o rosto de Jesus nessa história. E ouviu-se uma voz que dizia: "Esse é meu filho amado, ouçam-no." Ou seja, deem ouvidos a ele. E o interessante aqui é que no mesmo capítulo, no versículo 9 e depois no versículo 10, Jesus faz uma recomendação expressa a eles. Depois dessa ordem de Deus para todos que estavam ali presentes, obedeçam a Jesus. Jesus diz para eles assim: olha, não contem nada do que vocês viram aqui antes da minha ressurreição. E eu imagino como que os discípulos ficaram naquele momento. E a Bíblia diz que eles ficaram conversando entre eles porque eles não sabiam o que significava essa questão da ressurreição. Mas logo depois desse grande momento que os discípulos viveram ali com Jesus e desse momento de Jesus que nos demonstra uma comunhão íntima com o Pai, eles descem daquele monte e eles encontram uma grande multidão e o resto dos discípulos ali embaixo discutindo. E aí Jesus vê tudo aquilo acontecendo e diz para eles assim: o que está acontecendo aqui? Qual é o motivo da discussão? E aí, dentre a multidão, levanta um dos homens que tinha chego até os discípulos desesperado, pedindo para que eles o ajudassem com seu filho, que estava sendo atormentado. E a palavra de Deus diz que era um espírito que o deixava mudo. E em determinados momentos o levava para o fogo e o levava para a água. E aí acontece esse versículo que nós acabamos de ler. O pai chega até Jesus e conta esse relato que os discípulos não puderam fazer nada. E aí ele diz para Jesus: olha, Jesus, se o Senhor puder. E aí Jesus, no versículo 23 que nós acabamos de ler, se eu posso. E aí ele continua o texto dizendo que tudo é possível àquele que crê. Quando Jesus responde isso para o pai do menino, tudo é possível ao que crê, ele estava dizendo o seguinte, que não há limites para a nossa fé. Aquilo que nós acreditamos, de fato, vai nos sobrevir. Vai nos acontecer. E falando de fé, que essa mensagem é exatamente esse momento que nós precisamos entender, o diabo também conhece o poder da palavra, o poder daquilo que nós falamos, o poder daquilo que, de fato, todos os dias nós acabamos somatizando na nossa vida. Irmãos, se você liga os noticiários hoje, nós vemos notícias atrás de notícias ruins. E isso tem feito com que pessoas dentro de casa acabem ficando piradas, malucas. Porque é exatamente isso que esse texto está dizendo.
é exatamente isso que a fé se manifesta, né? O diabo conhece o poder da palavra. E ele sabia muito bem que lá no Gênesis, no capítulo 1, o versículo 3, tudo que Deus disse aconteceu. Gênesis 1:3 diz que Deus disse, haja luz, e houve luz. E aí o diabo deve ter pensado que se ele tivesse também esse poder, ele destruiria tudo que Deus construiu. E aí então seria igual a ele. Mas a palavra dele, neste momento da história, não tinha credibilidade nenhuma, a não ser com os seus demônios. A terça parte do céu que ele arrastou junto com ele. Esses o dão ouvido, esses o seguem, esses ouvem a sua voz. O interessante que eu vi também de um pastor, não lembro quem foi, que se o diabo desceu com uma terça parte do céu, numa conta simples que nós podemos fazer agora, é que para cada demônio existem 2 anjos. Então a igreja, você, eu, nós, estamos sendo guardados pelo Senhor nesse momento. E quando Deus criou o homem e deu a ele essa capacidade de escolher, e o diabo encontrou uma oportunidade ali nesse momento, e quis corromper este homem e fazer com que ele destruísse tudo aquilo que Deus construiu. E aí ele tinha que usar uma estratégia. Ele tinha que tornar a mente do homem, tomar essa mente também e dirigir as suas atitudes. Da mesma forma que Deus usou a palavra para criar todas as coisas e usa a palavra hoje para nos dar essa palavra de fé, Satanás também usa as palavras para estimular a rebelião contra Deus. E de fato, acabamos sendo servos daqueles que nós obedecemos a palavra. Se você dá ouvidos e obedece a palavra de alguém, você se torna servo dele. Nós podemos e devemos nos tornar servos e sermos servos do Senhor sempre. Tiago, no capítulo 1, se você quiser acompanhar comigo esse texto da Bíblia, Tiago, no capítulo 1, abre aí junto comigo para a gente ler esse texto. Tiago, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Olha que interessante que fala esse texto. Diz assim: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, empurrado e agitado pelo vento. Ele não deve esperar receber alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Temos vivido tempos onde as ideias e a mente de muitos irmãos está dividida com a ansiedade do amanhã. Nós precisamos olhar para essa palavra e ver a resposta de Jesus. Jesus, acredito que nesse momento fica espantado com a pergunta daquele homem. O homem disse, se você puder, se tu puderes fazer alguma coisa, Jesus, se puder, se eu posso. E na verdade ele estava dizendo o seguinte, que não há limites para a fé, porque tudo é possível para aquele que crê. Nós precisamos exercitar esse crer no Senhor. Quando o coração está voltado, irmãos, para o mundo, ele está vazio de Deus. E aí cai facilmente nas armadilhas do diabo. O coração sem fé, qualquer palavra, mesmo que não tenha qualquer fundamento, vai causar e produzir em nós efeitos catastróficos. Muitas pessoas que são crentes, servos de Deus, têm dado ouvidos a coisas que em outros tempos não ouviria, porque têm fugido até da própria razão. Mas aqueles que entendem, aqueles que acabam compreendendo que precisamos dar ouvidos ao Senhor, acabam saindo facilmente dessa situação onde as mentes ficam divididas. Mas aqueles que acabam fazendo tempestade em copo d'água, acontecem somente com as pessoas que estão com suas mentes muito ocupadas das coisas desse mundo. Nós precisamos nos atentar às coisas que são celestiais. O pai desse menino diz para o Senhor Jesus, se o Senhor puder. E ele fala isso para Jesus porque, de fato, ele já tinha tido uma resposta negativa antes. Ele disse isso para Jesus, se o Senhor puder, porque os discípulos não puderam. Você pode estar decepcionado com alguém. Uma lição que você precisa entender nessa manhã. Você pode ter batido em várias portas. Você pode ter ido em vários médicos.
Você pode ter ido em várias igrejas. Você pode ter ouvido vários pastores. E você está com dúvida. Porque nenhum desses pôde ajudar você. Mas Jesus te diz nessa manhã, olha só, eu posso. E você pode. Porque tudo pode e tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Eu posso no Senhor. Tudo é possível. Aquele que crê, aquele que entende que Jesus está conosco. Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Muitos vivem as aflições do passado e as preocupações do futuro e vivem a soma do passado, do futuro, no presente. E acabam ficando doido mesmo. Mateus 6, 34 diz assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu te convido a viver em um outro nível. Eu te convido a viver em um outro patamar da sua vida cristã. Num tempo de experiência. Num tempo onde o poder da palavra do nosso Senhor vai trazer respostas e milagres para nós. Deus está te vendo. Deus está te ouvindo. E Deus quer que você atenda a voz e as palavras do seu Deus. Se credes, tudo é possível que crê. Deus te abençoe. Deus guarde a sua casa. Deus guarde a sua família. Deus abençoe o seu domingo. Deus abençoe a sua semana. E eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua palavra, pela consciência que ela nos traz de que tudo é possível aquele que crê. Me ajude a crer no Senhor cada dia mais. Me ajude a confiar que o Senhor é conosco e nos ama e tem doado e doou a sua vida por nós. Por isso hoje, ó Pai, mesmo em meio às circunstâncias que vivemos, mesmo em meio às batalhas que lutamos, a felicidade está dentro de nós, a alegria está dentro de nós e nós temos a certeza, ó Pai, que estamos ouvindo a palavra de Deus e essa palavra nos produz vida e nos traz alegria e renovo nessa manhã. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor Jesus sejam com todos vocês de agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.